Bom dia, gurizada. Então nós vamos agora, nessa semana, começar o estudo dos números complexos, tá? Um conteúdo não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis. Tem a piada, né? É bem complexo, tá bom? Mas olha só, nós aprendemos desde o 5º ano, melhor dizendo, do 6º ano, números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, né? E o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais era o conjunto dos números racionais somado com os irracionais. Agora nós vamos ver um novo conjunto, um conjunto que está acima desse conjunto dos reais, né? Mas quem são, na realidade, esses números complexos? Vocês já têm uma noçãozinha, porque eu falo desses números complexos para vocês, dou alguns tópicos, né? Desde o 1º ano do médio para vocês. Mas olha só, existem algumas equações que a gente não consegue resolver até o final do 2º ano do ensino médio, ou até o finalzinho assim do primeiro período, primeiro bimestre do 3º ano. Algumas equações de 2º grau a gente não consegue resolver, porque na hora de extrair uma raiz, não tem solução. Uma raiz negativa, não existe solução. Eu botei aqui um exemplo bem prático disso aí, é a equação x² menos 4x mais 5 igual a 0. É uma equação do 2º grau. Mas será que essa equação do 2º grau ela tem solução? Vamos analisar aqui comigo, olha só. Vamos resolver isso com a Bhaskara, né? X é igual menos o b menos 4 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. X igual 4 mais ou menos raiz quadrada menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20, tudo sobre 2. X é igual 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Se é lá no conteúdo do 9º ano, a gente já parava a equação e já dizia assim, não existe solução nos reais. No 1º ano a gente fazia a mesma coisa também. Não existe solução nos reais, logo a parábola não corta, né? Não corta o eixo x, porque eu não tenho x1 nem x2 como solução. Nós fazíamos isso. Tanto no 9º, quanto no 1º, quanto no 2º ano do ensino médio. E aí no 3º ano? Será que no 3º ano a gente vai dizer assim, não existe solução? Existe solução. Sim, existe solução. Pensa um pouquinho comigo, será que eu não conseguiria tocar esse conteúdo para frente? Será que eu não conseguiria fazer isso daí? Olha só. X igual 4 mais ou menos raiz quadrada. Menos 4. Menos 4 eu não posso escrever como sendo 4 vezes menos 1. Posso escrever sim. 4 vezes menos 1. Eu poderia escrever o menos 4 assim. Poderia, né? Claro que eu poderia. Então, por exemplo, o menos 25, uma raiz quadrada de menos 25, eu poderia escrever raiz quadrada de 25 vezes menos 1. Poderia fazer assim também. Raiz quadrada de menos 36. Eu poderia escrever raiz quadrada de 36 vezes menos 1. Eu poderia fazer isso também. Sim ou não? Claro que eu poderia fazer isso daí. Então, olha só. Este menos 1 eu também poderia escrever assim, ó. X é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1 sobre 2. Lá nas propriedades dos radicais, ela permite que eu possa separar uma multiplicação que está dentro da raiz com 2 radicais de mesmo índice. Sim ou não? Sim, porque daí eu posso chegar à conclusão que
x é igual a 4 mais ou menos. Que é a raiz quadrada de 4? 2 vezes, né? Isso aqui vai ser tudo dividido por 2, né? Vezes a raiz quadrada de menos 1. Olha, gente, não existe raiz quadrada de menos 1. Não tem como nós calcularmos a raiz quadrada de menos 1, porque não existe um número vezes ele mesmo que dá menos 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 1 vezes menos 1 também é 1 positivo, não dá o negativo. O que foi feito, então? Quando acontecem essas coisas, quando aparecem essas raízes de índice par com radicando negativo, né, principalmente nessas raízes, né, o que a gente faz? A gente sempre vai trocar essa raiz quadrada de menos 1 e nós vamos dar uma letra para essa raiz quadrada. E essa raiz quadrada de menos 1, nós vamos chamá-la de i. Então, i passa a ser raiz quadrada de menos 1, porque não tem como extrair a raiz quadrada de menos 1. Já que não tem como extrair a raiz quadrada de menos 1 e nós precisamos chegar a um denominador comum, então apareceu a raiz quadrada de menos 1, nós estaremos trocando por i. Então, a letra i, ela passa a valer raiz quadrada de menos 1. Então, aqui, ó, quando eu escrevo raiz quadrada de menos 36, que é igual a raiz quadrada de 36 vezes menos 1, eu estou escrevendo raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de menos 1. Quem é a raiz quadrada de 36? É 6. E quem é a raiz quadrada de menos 1? Não tem raiz quadrada de menos 1. Então eu vou trocar aquela raiz quadrada de menos 1 por i. Logo, então, a raiz quadrada de menos 36 passa a ser 6i. Por isso que a gente fala 6i. Então a raiz quadrada de menos 25, né, eu vou separar ali, ó, raiz quadrada de 25 vezes, né, raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de menos 1 é troca pela letra i. Então a raiz quadrada de menos 25 é 5i. Raiz quadrada de menos 49, 7i. Raiz quadrada de menos 100, 10i. E assim por diante. Piadinha sem graça, né? Então, tocando o barco aqui. Então, a nossa equação, né, a nossa equação do segundo grau, ela passa a ter, então, dois valores como resposta, né? Olha só os valores dela. Primeiro, né, x vai ser igual a 4 mais 2i sobre 2 e x duas linhas, 4 menos 2i sobre 2. Mas isso daí dá para nós simplificarmos, né? A gente pode simplificar isso aí. Até vou apagar aqui para a gente continuar. A gente pode simplificar isso daí. Né? Podemos simplificar assim, ó. 4 mais 2i sobre 2 e o x duas linhas, 4 menos 2i sobre 2. Se eu posso simplificar, eu posso dividir tudo isso aí por 2. Tudo isso aí por 2, né? Tudo por 2. Aí eu passo a ter o quê? 4 sobre 2, 2 mais 2i. 2 dividido por 2, i. E aqui, 2 menos i. 2 menos i. Então, isso daqui, ó, 2 mais i e 2 menos i, isto são as raízes da primeira equação que a gente saiu resolvendo hoje. Essas duas raízes nós chamamos então de número, famoso número complexo. Este é o número complexo. Por que é chamado de número complexo? Porque aqui, ó, eu tenho um número real somado com um número i. I de imaginário. Porque a raiz quadrada de menos 1 não existe. Então eu troquei ela pela letra i. Então um número complexo é um número real somado com um número imaginário. Então nós passamos a ter, ó, de novo, ó, número real somado ou subtraído com um número imaginário. Isso passa a ser um número complexo. Nós vamos ver então agora mais um exemplo, né,
de número complexo. E depois eu vou botar a forma deste número complexo aí para vocês, tá bom, gurizada? Então, assistam de novo esse vídeo, né, para nós trabalharmos esse número complexo. Vamos seguir mais um exemplo, então? Bem, gurizada, olha só, mais um exemplo de uma equação do segundo grau. Olha só, x² mais 121 igual a zero. Vamos tentar descobrir as raízes dessa equação. Então, olha só, x² mais 121 igual a zero. x² igual, passa 121 para lá, menos 121. X igual raiz quadrada de menos 121. Bom, não existe raiz quadrada de menos 121. Não existe raiz índice par de número negativo, de radicando negativo. Quando isso acontece, volto para o mesmo exemplo que eu fiz no início do vídeo, né? X igual menos 121, eu posso escrever raiz quadrada de 121 vezes menos 1. Porque 121 vezes menos 1 é menos 121. Aí eu posso usar a propriedade dos radicais, né? X igual raiz quadrada de 121 vezes raiz quadrada de menos 1. X igual raiz quadrada de 121, 11. E a raiz quadrada de menos 1, a gente então já sabe que raiz quadrada de menos 1, a gente sempre vai trocar pela letra I. Então, a raiz quadrada de menos 121 nada mais é do que mais ou menos 11i. Então, sempre quando aparecer um número seguido da incógnita i, que na realidade não é mais uma incógnita, porque o i está valendo raiz quadrada de menos 1, nós passamos a ter aqui, ó, um número complexo. E no conjunto dos números complexos, o número complexo, ele é representado pela letra C. Vou até escrever aqui de novo, ó, pela letra C de complexo, com um traço na diagonal. Tá? Isso são números complexos. Então, logo em seguida, nós vamos ver agora como se escreve realmente esses números complexos. Belezinha? Bem, gurizada, olha só. Então, como nós estávamos, né, e estamos lidando com um número complexo, então, na realidade, o número complexo surgiu da raiz quadrada de um número negativo, não é? Então, qualquer raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, raiz quadrada de menos 49, eu posso escrever raiz quadrada de 49 vezes menos 1, correto? Então, eu posso escrever raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada do menos 1, nós codificamos que ela vai passar a se chamar de i. Na realidade, essa raiz quadrada de menos 1, ela é uma unidade imaginária, correto? Uma unidade imaginária. Então, números complexos, nós estamos lidando com números imaginários, unidades imaginárias, correto? Então, a gente viu, né, que raiz quadrada de menos 1 sempre vai ser chamado de i. Raiz quadrada de menos 1 sempre vai ser chamado de i. Então, o i é igual a raiz quadrada de menos 1. Sempre assim. Então, i vai ser raiz quadrada de menos 1. Agora, e se eu quero saber quanto é i elevado a zero? Porque a gente sabe que i agora se chama raiz quadrada de menos 1. Ou raiz quadrada de menos 1 é i. Então, este i aqui, ele está na primeira potência. Então, i elevado a 1 é a raiz quadrada de menos 1. Então, olha só. I elevado a zero é quanto? E em vez de estar escrevendo a raiz quadrada de menos 1 elevado a zero, a gente facilita. A gente escreve i elevado a zero. E a gente sabe que qualquer coisa elevado a zero é sempre 1. Sempre 1. Agora, se fosse, então, i na zero é 1. I na 1, a gente sabe que, olha só, 2 na 1 é 2. 3 na 1 é 3.
4 na 1 é 4. 5 na 1 é 5. 10 elevado a 1 é 10. 12 elevado a 1 é 12. 20 elevado a 1 é 20. Então, I elevado a 1 é o próprio I. I elevado a 1 é o próprio I. Então, por que eu estou escrevendo I? Para não ter que estar escrevendo raiz quadrada de menos 1. Então, quando a gente escreve I ao quadrado, o que é I ao quadrado? Bom, olha só. I é a raiz quadrada de menos 1. Então, I ao quadrado não é a raiz quadrada de menos 1. Se eu elevei aqui ao quadrado, se eu elevei um lado da igualdade ao quadrado, o outro lado também tem que ser elevado ao quadrado. Aí eu passo a ter o quê? Que I ao quadrado é igual a quanto? Corta, que número deu? Menos 1. Esse processo aqui vocês têm que saber fazer. Então, I ao quadrado é igual a menos 1. I ao quadrado vale menos 1. E I ao cubo? I ao cubo. Como é que eu poderia escrever I ao cubo? Eu não poderia escrever I ao quadrado vezes I? Posso sim. Então, I ao cubo passa a ser quem? Quem é I ao quadrado? Ó, menos 1. Menos 1 vezes I. O que é menos 1 vezes I? Menos I. Então, I ao cubo é menos I. I ao cubo é menos I. Agora, olha só. I na quarta potência. Vamos calcular I na 4, I na 5, I na 6, I na 7. Vamos ver quanto vai dar isso daí. O que é I na 4? I na 4 não pode ser I ao cubo vezes I? Pode. Ou pode ser, até vou fazer coisa bem melhor. I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado vezes I ao quadrado não dá I na 4? Sim. Quem é que é I ao quadrado? Menos 1. Então é menos 1 vezes menos 1. Isso vai dar quanto? 1. Então I na 4 é 1. E um I na 5? Um I na 5 não pode ser um I na 4 vezes I? Multiplicação de potência de mesma base. Quem é o I na 4? Está ali, ó. 1 vezes I. O que é I? I é a raiz quadrada de menos 1. A gente não precisa escrever a raiz quadrada de menos 1. Então, sempre que aparece raiz quadrada de menos 1, a gente troca pela unidade imaginária I. 1 vezes I, I. Então, I na 5 é I. Olha só, I na 0, I na 4, 1. I na 1, I na 5, I. Ó, está se repetindo. I na 6. I na 6 eu não posso escrever I na 4 vezes I ao quadrado. Posso fazer isso daí? Vamos fazer. I na 4 vezes I ao quadrado. Quem é o I na 4? 1. Está ali, ó. Vezes. Quem é o I ao quadrado? Menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Olha só. 1 e menos 1. 1 e menos 1. Então, o I na 7, a gente já sabe que vai dar o quê? Vai dar menos I. Quem é que pode ser o I na 7? O I na 7 pode ser o I na 4 vezes o I ao cubo. Quem é I na 4? Tá ali, ó. 1 vezes. Quem é I ao cubo? Ó, menos I. Quanto que é 1 vezes menos I? Menos I. Olha só, se repetiu. I na 0, I na 1, I na 2, I na 3. 1 I menos 1 menos I. O I na 4, I na 5, I na 6, I na 7. Se repetiu. 1 I menos 1 menos I. Viu que está se repetindo de 4 em 4? Sempre na mesma ordem. 1 I menos 1 menos I. 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 Então, o I na 8, I na 9, I na 10, I na 11 vai ser quanto? 1 I menos 1 menos I. 1 I menos 1 menos I. 1 I menos 1 menos I. Por causa da multiplicação, dessas multiplicações que nós trabalhamos com as potências, beleza? E agora nós vamos ver a forma algébrica do número complexo, as três principais operações: adição, subtração e multiplicação, e terminou a nossa aula da semana.
Beleza, gurizada? Então vamos lá. Vamos agora para a forma algébrica de um número complexo. A gente sabe que I significa a unidade imaginária, a parte imaginária, né, de um número complexo. E I significa a raiz quadrada de -1. Beleza? Então todo número complexo ele tem uma representação algébrica, que é essa daqui, ó. Z igual a A mais BI. Por que a representação algébrica de um número complexo é assim? Por quê? Porque numa das soluções de equações de exemplo que eu fiz com vocês na aula, nesse vídeo, né, nós tivemos uma equação que deu o resultado assim, ó, 2 mais I, e se não me engano a outra, 2 menos I. Então isso aqui eu tinha a parte imaginária. Por que eu chamo isso aqui de parte imaginária? Por que isso aqui é chamado de parte imaginária? Porque está representado por I. Aquele I está representando a raiz quadrada de -1. Aqui embaixo também. E a parte que está na frente aqui, a somando, é um número real. É um número comum a vocês, é um número real. A única diferença agora para vocês é essa parte imaginária. Então, um número complexo ele vai se apresentar assim, com A mais BI. Este A representa um número real. E o B representa um número que está multiplicando a variável ou a parte imaginária I. Então, ou o número real ele vai ser completo ou incompleto. Em que sentido? Olha só, eu botei aqui alguns exemplos de números complexos. Z igual a 3 mais 5i. O A aqui vale 3. E o B vale 5. O A vale 3 e o B vale 5. O A aqui na segunda, ele vale -2. E o B vale 7. Parece que nós estamos trabalhando com a equação de segundo grau. O A aqui na terceira, ele vale somente 4. O B não tem. Então o B é 0. O A na quarta aqui, no quarto exemplo, não tem. Então ele vale 0. E o B, ele vale 12. Então todos esses 4 exemplos aqui são números complexos, né, na forma Z igual A mais BI. Só que este número complexo aqui, este primeiro aqui em cima, ó, ele é chamado de número complexo imaginário. Por que ele é chamado de imaginário? Porque ele possui a parte real mais a parte imaginária. Ó. A parte real mais a parte imaginária. Ok? O segundo número complexo, ele também é chamado de número complexo imaginário. Por quê? Porque ele tem a parte real, que é o número que não está multiplicando a variável i, né? E a parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Então, o A é a parte real. O B faz parte da parte imaginária. O terceiro número complexo, ó, não tem a parte imaginária. Por quê? Porque o B é 0. Se B é 0, 0 vezes raiz quadrada de -1 é 0. Ele só tem o quê? A parte real. Só tem o número real aqui, Z igual a 4. Então, esse número complexo, ele é chamado de número complexo real. Somente assim. Ou alguns chamam de real puro. Por quê? Porque não tem a parte imaginária. O último número complexo, ó, ele não tem a parte real, porque é 0. Mas ele tem a parte imaginária, o i acompanhado do b. Então esse aqui ele é chamado de imaginário puro. Então esse aqui é o número complexo imaginário puro. Por que imaginário puro? Porque não tem a parte real. Somente tem a parte b vezes i, que é o b12. O i, não podemos esquecer que é a raiz quadrada de -1. Né? Esse então o terceiro ali, né? Número complexo real, ou real puro, como alguns chamam. Por quê? Porque não tem a parte imaginária.
E os dois aqui de cima, que tem tanto a parte real quanto a parte imaginária, parte real, parte imaginária, eles somente são chamados de números complexos imaginários só. Então tem diferença, né, gurizada? Imaginário e imaginário puro. Imaginário é parte real com a parte imaginária. Imaginário puro, ó, só tem a parte imaginária, não tem a parte real. Correto? Belezinha? Beleza, gurizada? Então, olha só, vamos terminar então a aula de hoje com as operações. Vamos trabalhar a adição, subtração, multiplicação. A divisão para um próximo momento que ela é mais xaropinha, tá? Então, olha só. Número complexo. Então, a gente sabe que o número complexo se apresenta na forma z igual a mais bi. A, parte real, b, a parte imaginária. Né? Então, eu botei três números complexos aqui. O Z1, 6 mais 5i. Esse é o número complexo e imaginário. Não é imaginário puro. Por quê? Porque ele também tem a parte real. E não é só o número complexo real. Por quê? Ele tem a parte imaginária. Para ser real, deveria ser somente o 6. E para ser imaginário puro, deveria ser somente o 5i. Belezinha? O Z2, 2 menos i, e o Z3, 5 mais i. Como é que eu vou fazer Z1 mais Z2? Simples. Da mesma maneira que nós somávamos, subtraíamos e multiplicávamos polinômios. Lá do 8º ano e 9º ano. A mesma coisa, gente. Ó. Z1, quem é o Z1? 6 mais 5i. Mais, quem é o Z2? 2 menos i. Vou somar parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. 6 mais 2, 8. 5i menos 1i, ó. 5 menos 1, b com b. A com A, B com B. 5 menos 1 mais 4i. Então tá pronto. A soma está pronta. É só isso, professor? Só isso, mais nada. Mais nada. Olha só. Agora, letra B. Z1 menos Z2. Z1. Fazer você parar aqui. Z1. 6 mais 5i. Menos, quem é o Z2? 2 menos i. Tá? Vamos dar uma separadinha aqui também. Então, vamos lá. 6 mais 5i. O menos troca o sinal do que vem depois. Menos 2 mais i. 6 menos 2, 4. 5 mais 1, mais 6i. Então, a adição e a subtração são extremamente parecidas, não é verdade? Agora vem a multiplicação. Z2 vezes Z3. Olha o Z2. 2 menos i. 2 menos i. Vezes o Z3. 5 mais i. 5 mais i. Então, vamos lá. Vou pegar uma caneta vermelha aí para ajudar. Olha só. Vamos multiplicar como se nós estivéssemos multiplicando polinômios, né? Um chuveirinho. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. 2 vezes i, mais 2i. Beleza? Menos i vezes 5, menos 5i. Não esquecendo que i é raiz quadrada de menos 1. Mas a gente não precisa escrever raiz quadrada de menos 1. A gente está escrevendo unidade imaginária i. A gente só sabe que i vale raiz quadrada de menos 1. E menos i vezes mais i, menos i ao quadrado. Olha só. Então, olha aqui, ó, gurizada. 2i menos 5i, eu sei que é menos 3i. Correto? 10, que é mais 10, menos aquele menos ali. E olha só, o que é i ao quadrado que nós aprendemos? Nós fizemos lá, né, gurizada? I na 0, i na 1, i na 2, i na 3. Eu mostrei para vocês que a unidade imaginária, o resultado, se repete de 4 em 4, né? De 4 em 4. A gente aprendeu ali, ó. I na 0 é
1i menos 1 menos i. Sempre assim. 1i menos 1 menos i. 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 Gurizada, até o meu filho que está atrás da câmera já está dançando e decorou a musiquinha. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. E eu tô rindo porque o cara que está atrás da câmera filmando não para de rir. Que é 1i menos 1 menos i. Então ele se repete, sempre se repete. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Para de rir, Kainan, mas ele continua rindo porque está se repetindo. 1i menos 1 menos i. Então o i ao quadrado aqui, ó. O i ao quadrado é quem? É menos 1. Então no lugar desse i ao quadrado eu estou colocando quem? O menos 1. Então a expressão passa a ficar como ali, ó. 10 menos 3i mais 1. Porque i ao quadrado é menos 1. Com aquele menos, mais 1. 10 mais 1, 11 menos 3i. Então, o Z2 vezes o Z3 dá 11 menos 3i. Parte real, 11. Parte imaginária, menos 3. Ou seja, quem é o A? 11. Quem é o B? Menos 3. Beleza, pessoal? Com isso, né, vocês não vão se esquecer de 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Não podemos nos esquecer isso, tá, gurizada? O Kainan já decorou que é 1i menos 1 menos i, tá? E vou pedir para vocês, revisem bem esse conteúdo, assistam várias vezes, tá, gente? Essa videoaula, pega tudo assim do início novamente, com todos os detalhes e não tem erro. As atividades da semana vão ser baseadas nisso aí. Parte real, parte imaginária, imaginário puro, se é número real, se é só imaginário, adição, multiplicação e subtração de números complexos. É só isso que eu estarei cobrando de vocês essa semana. Então eu estarei cobrando as operações com números complexos. Beleza, gurizada? Um abraço para todos vocês e até a próxima. 1i menos 1 menos i.